Boa tarde, Marisa. Boa tarde, meu bom Luiz. Mais uma vez aqui, muito prazer. Estamos praticamente em véspera de eleição. Eu acho que é um momento adequado para a gente discutir as funções públicas de vereador, de prefeito, né, para as quais vai haver a eleição. Pela lei, a função do vereador é representar o povo, eu, você, toda a comunidade no território do município. Os vereadores têm como função discutir e aprovar as propostas de leis que dizem como e o que o prefeito pode e deve fazer. E também regula certos direitos e obrigações das pessoas. Há também leis estaduais e federais aprovadas pelos deputados, tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara Federal. E todos nós estamos obrigados a cumprir essas leis. E não só os cidadãos, mas também os servidores públicos, inclusive os próprios vereadores e os prefeitos. E é também função dos vereadores na Câmara Municipal fiscalizar o prefeito nos atos e obras da administração pública, no dia a dia e na prestação anual das contas. Mas, infelizmente, a atuação parlamentar no Brasil, incluindo o Livramento, não é da forma certinha, como eu acabei de dizer. Na prática, os parlamentares, costumam usar o mandato em favor de seus interesses pessoais ou de grupos, né? De alguma maneira traindo a procuração que eles receberam dos cidadãos nas urnas. Usam o mandato como se fosse um emprego, que por sinal é bem pago. Em Livramento, por exemplo, a Câmara virou uma assessoria do prefeito. Talvez até algo pior, né? Um puxadinho do prefeito. Ele manda em 10 dos 13 vereadores da casa. Mas manda assim, ele dá algo em troca, né? Os vereadores praticamente se vendem por obras públicas, obras custeadas com dinheiro público, que eles usam para se promover, para engabelar os eleitores, dizendo que foram eles que conseguiram e dizem até que foram eles que fizeram, tudo em troca de voto. Mas quando a obra não acontece, não sai, por alguma razão, eles colocam a culpa no prefeito. Falta infraestrutura. E os nobres vereadores, também chamados de edis, colocam-se como donos do que a prefeitura faz. Como se tudo fosse feito por eles. Mas ignoram problemas sérios na saúde. As pessoas, por exemplo, ficam à míngua na fila da regulação. Entre nós, há até pessoas que precisam recorrer a rifas para pagar exames, para fazer tratamentos. Os vereadores posam de porretas, de arretados, alguns até arrogantes, mas bajulam deputados e não resolvem questões graves da comunidade, como o tratamento de esgoto, que não tem mais na cidade de Livramento, como a ampliação da estação de tratamento de água. Eles, aliás, nem tocam no assunto. Ficaram calados, por exemplo, quando o psicólogo da prefeitura chamou o legislativo, ou seja, a Câmara, de tacanho, acanhado, que nada debate e que por lá, segundo o psicólogo, já passaram muitas aberrações. Não ficou claro, né, se ele estava se referindo a pessoas, a projetos, né, mas pareceu mais que eles se referiam à composição do legislativo. Vaga para monitor. Deixando claro aqui que não é aquele monitor dos ônibus escolares que estão muito em discussão, exatamente porque não tem mais o monitor. É outro tipo de monitoramento. Termina amanhã, às 12 horas, o prazo de inscrição para a contratação temporária por 2 anos de pessoas para atuarem como monitores do Programa de Incentivo à Educação de Jovens, Adultos
e idosos da Prefeitura de Livramento, conforme edital publicado no Diário Oficial do município no último dia 20/6. A inscrição é na Secretaria Municipal da Educação, que fica no antigo campo de pouso, bairro da Jurema, perto da UPA. Portanto, claro que não é monitor de ônibus, é monitor do programa da Secretaria de Educação, né, de Educação de Jovens, Adultos e Idosos, frisando bem isso. Só foram 2 dias, o edital foi publicado no dia 20, o prazo começou a contar no dia 21 e só vai até amanhã. Mesmo assim, só pela manhã. Você tem amanhã até 12 horas para fazer essa inscrição, caso seja do seu interesse. Mas vai lá no diário, dê uma olhadinha no edital para ver quais são todos os requisitos exigidos. E, por último, pensando em uma lição de vida e de filosofia, um professor resolveu pedir aos alunos que levassem uma sacola de batatas para a aula. E solicitou que cada um se lembrasse de alguém de quem eles guardassem mágoas e fixasse o nome de cada pessoa lembrada em uma batata, né? Cada um em uma batata separada. Parece esquisito, mas é uma experiência muito interessante. E depois colocassem as batatas com os nomes das pessoas novamente dentro da sacola. Teve alguns que a sacola ficou cheia, né? Ou seja, ele tinha mágoa de muitas pessoas. O teste era para que cada aluno levasse, cada aluno levou a sacola para onde fosse, para onde ia, sem se desgrudar dela. Algo muito incômodo, pesado, penoso, cansativo. O objetivo do mestre era demonstrar o tamanho do peso espiritual que as mágoas que as pessoas guardam dentro de si causam. E por vários dias, cada aluno teve de dedicar toda a atenção àquela sacola com as batatas. Não podia esquecê-las, não podia perdê-las, de jeito nenhum, aonde quer que fosse. E também não podia olhar para mais nada. E assim tiveram que deixar coisas importantes de lado para cuidar da sacola de batatas. Assim, puderam sentir a perda de tempo e prejuízo que tiveram com isso. Ao final, tiveram a oportunidade de comparar e ver o quanto se perde com as mágoas, o rancor, o ódio a outras pessoas e outras negatividades que ocupam nossa mente e o nosso coração. O mesmo se dá quando ficamos remoendo coisas ruins do passado. Ao invés disso, siga em frente, com novos planos, novas metas. As negatividades roubam energias da gente e afastam os pensamentos bons de nosso cérebro. Portanto, tire da sua mente tudo de negativo, inclusive aquelas palavras que expressam negatividade, como não, não pode, impossível. Enfim, jogue fora as batatas. E em poucos dias verá que tudo terá melhorado. Pensem nisso. E é o que trouxemos para hoje, meu bom Luiz, minha cara Marisa. Tenham todos uma boa tarde.